Eu parei no meio do condomínio e eu tive um choro. Ah, eu chorava, porque eu falei assim, pô, pai, seja onde você esteja, que você esteja bem, que você tenha encontrado o teu caminho. E eu vivi meu luto 2 anos depois. Catarse. Olá, pessoal! Neste corte, Leandro Hassum se emociona ao falar sobre um projeto de um roteiro de um filme sobre a sua história de vida. Vale a pena conferir. Então, vamos ao vídeo. Eu tô até, como roteirista, tô criando um filme da minha história, mas vai ser uma ficção que aí o público vai ter que adivinhar o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas enfim, aos 21 anos de idade, descobri que meu pai era da máfia italiana e da noite pro dia. Eu vivia uma família Doriana, Margarina, sei lá, Doriana, e eu dormi rico, acordei sem um centavo. E eu sempre me questionei como é que eu não via, né? Como é que eu não via? Como é que eu não via? Não é possível. Eu não me considerava um cara tão de Antólios, que chama? Antólios, né? Que usava, que os cavalos usavam. Não, eu me considerava um cara inteligente, mas eu escolhi não ver. E a minha psicóloga disse assim, eu estava adormecido. E é verdade, eu estava adormecido. E meu pai era o cara que reunia a família, meu pai era aquele paizão, um pai maravilhoso, um pai incrível. E que quando tudo isso aconteceu, pra mim foi tipo, minha vida até os 21 anos foi uma mentira. E era uma coisa muito barra pesada. Droga, preso, eu visitando meu pai na cadeia e tendo que tirar a roupa, arriar, agachar, virar de costa pro cara olhar se eu estava levando uma coisa escondida pro meu pai. Numa realidade de um cara que vinha bem sucedido, que tinha morado na Europa, que tinha estudado em Nova York e tudo mais, que jamais me via entrando num presídio, de repente eu estava ali. E eu cheguei a falar pro meu pai, você destruiu a minha vida. Você destruiu a minha vida. Mas até que o ponto, meu pai já partiu, meu pai já me deixou. Isso é uma história curiosa com relação à finitude, a coisa do luto que você estava falando, eu estava pensando nisso. Eu parti do você destruiu a minha vida para falar para ele um dia assim, pai, eu tenho que te agradecer. E entender, eu te perdoei num lugar, porque não deve ter sido fácil durante esses 21 anos. Eu acho que eu puxei minha veia artística de você. Porque você construiu um mundo de Andy. Olha que coisa. Deve ter sido muito difícil para esse cara também, entendeu? Eu não tô perdoando o que ele fez nessa área, né, penal. Hoje eu não tenho mais pena do meu pai ter cumprido pena. Porque eu aprendi que realmente ele cometeu uma coisa e ele teve que pagar por isso. Mas ele não só também deve ter sido duro para ele, como para mim, ele me ensinou o homem que eu não queria ser. Então você me ensinou até no teu erro. Então eu quero te agradecer como filho. E quando meu pai partiu, em 2014, 7 dias depois que eu fiz a minha bariátrica, meu pai nunca me viu magro. A gente estava de boa, a gente já tinha feito as pazes, tínhamos muitas brigas, sempre foi uma relação muito conflituosa. Assim como meu irmão que faleceu também, eu fiquei 20 anos sem falar com ele, por motivos também pessoais, assim. Mas quando meu pai partiu, eu não derramei uma lágrima no enterro do meu pai. Não derramei uma lágrima. E me senti extremamente culpado. Falei, como assim, meu pai? Eu tentava buscar, em todas as minhas emoções, todo o meu, treinamento de artista, de ator, buscar a emoção. Não vinha lágrima de jeito nenhum, não vinha lágrima. E aí eu estava já morando nos Estados Unidos, 2 anos depois que meu pai já tinha partido. Era um dia 27 de maio, meu pai fazia aniversário no dia 27 de maio. Eu estava correndo de manhã no meu condomínio. E aí eu não sei que fui olhar, que deu tempo, quanto tempo de corrida que eu tô, e apareceu lá a data 27 de maio. Falei, caraca, meu pai faria aniversário hoje. Eu parei no meio do condomínio e eu tive um choro. Eu chorava, porque eu falei assim, pô, pai, seja onde você esteja, que você esteja bem, que você tenha encontrado o teu caminho. E eu vivi meu luto 2 anos depois. Catarse. Eu tive uma catarse. E durante um primeiro momento eu me culpava assim, pô, por que eu não chorei? Por que eu não chorei? Que feio. Meu pai, todo mundo chorando, minha mãe aos prantos, meu irmão, que eu não falava aos prantos, meus primos. Meu pai era um cara muito amado, muito querido. Por isso que era tão surpreendente ele ser esse cara. Por isso que era muito louco. Era uma realidade pra mim muito paralela. E a minha psicóloga fala, não tinha como você... Ele sabia fazer esse personagem do pai Doriana muito bem pra você. E eu falei assim, mas eu não era um idiota, eu tinha 21 anos, eu vivia de teatro, eu era um cara malandro. Eu me mandava minhas mentiras também de vez em quando, como é que eu não percebia?
Eu era ator, eu consigo ver um ator canastrão, a gente vê quando o cara tá sendo canastrão. Meu pai era muito bom ator. Mas era o seu pai. Mas era o meu pai, e eu não queria acreditar que meu pai era isso. Eu não queria acreditar. E dói muito. Dói muito quando a gente... A realidade cai como uma bigorna na tua cabeça, do dia pra noite, e a tua vida dá uma cambalhota, dá um 360, como minha mulher diz, o mundo não gira, ele capota. E é uma verdade, o mundo capotou na minha cabeça. E eu tive que me reconstruir, e aí eu nunca mais comemorei aniversário, não comemorei Natal, Ano Novo, Páscoa. Nada tinha sentido, porque tudo isso tinha muito sentido pro meu pai. E aí eu conheci a minha mulher, e aí veio a minha filha... E eu não tinha dinheiro para ter uma festa, e eu não tinha condição financeira, porque eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que apresentar um Réveillon ali, tinha que ser um mestre de cerimônia aqui. E graças a Deus a vida foi me dando oportunidades, eu fui reconstruindo hoje uma vida, os meus castelos, com os meus esqueletos dentro do armário, que a gente tem, todo mundo tem. E ao mesmo tempo que eu fui construindo essa minha vida nova, agora vem a minha Aurora, a minha neta, que isso é uma história curiosa que eu queria falar. Quando a minha filha fez o chá revelação dela, e ela não sabia se era menino ou menina, eu também não sabia, a filha ficou sabendo no dia, ela jurava que ia ser um menino. Era alguma coisa de dizer para ela que ia ser menino. Quando estourou, era uma menina. E ela falou, nossa, eu tinha nome para menino. Para menina, acho que eu vou chamar de Aurora. E um choro tremendo, porque eu fui criado pela minha avó, que se chamava Aurora, que é a bisavó da minha filha, que ela não conheceu em vida e que morreu nos meus braços, e foi a mulher que me criou. Foi a mulher que me ensinou princípios, foi a mulher que me ensinou a ser um homem delicado, que muitas vezes fui confundido com gay, porque eu era um cara que eu nunca mexi com uma mulher na rua. Eu nunca fiz atitudes de ficar olhando pra bunda, pra peito, de ficar... Não. Eu sempre fui um cara muito respeitador, porque eu fui criado por mulheres incríveis, mulheres maravilhosas. E a minha filha não lembrava que a bisavó dela se chamava Aurora. Olha E só. quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Olha só. E a pai está chorando por causa do nome Aurora. Eu falei, é o nome da mulher da minha vida, que é minha avó. E aí ela falou, e é minha bisavó. E eu nem sabia. Aí eu falei, você sabia? Ela tava No aí. fundo você sabia. No fundo, você Tava lá sabia. perto, né? Maravilhoso. E hoje é um reencontro com essa Aurora, que é o amor da minha vida. E eu não vou chorar, vou segurar aqui. Eu vou ficar só com fama de chorar em tudo que é lugar, que eu já chorei. Pronto. Aí, assim, então agora eu vou comemorar esse Natal. Como eu falei antes, assim, eu vou me vestir de Papai Noel pra minha neta. Que linda essa nova fotografia de família, né? Muito linda. E que também não tem como, não é do nada. Não é. Porque vem também de todas as experiências com a sua família. Por isso os 100 anos. Exatamente. Por isso os 100 anos. Minha mulher é uma mulher super... Minha mãe, uma mulher super elegante também, uma mulher muito educada, professora, passou por tanta humilhação. E um dia eu me lembro a gente indo visitar o meu pai, um cara, ela tinha feito um bolo de cenoura com chocolate que meu pai gostava. O cara pegou uma faca, fez assim no bolo, arrebentou tudo. Eu falei, pô, cara, precisa fazer isso? O cara me deu um tapa na cara, no meio, assim, de todo mundo. E eu queria brigar e eu não podia, porque eu sabia que se eu brigasse com ele, eu aguentava ele. Mas se eu brigasse com ele, meu pai ia se prejudicar. Minha mãe ia ser prejudicada. Então eu fiquei engolindo aquele tapa na cara, que tá comigo até hoje. Mas eu tenho certeza que ele tá pior do que eu. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de seguir o canal e deixar o seu like. Até breve!